Este é um vídeo de ECG sobre pericardite. E para que você possa entender as alterações no ECG da pericardite, eu preciso primeiro que você saiba a anatomia do pericárdio. Então, o pericárdio é uma lâmina que recobre o coração. Ela é formada por duas camadas, uma serosa e outra fibrosa. A camada fibrosa é a camada mais externa. Assim que você abre de fato o externo, você vai ver o pericárdio fibroso. Ele é a camada mais resistente, formada pelas fibras de colágeno e elastina. E ela é contínua com o centro tendíneo do diafragma, formando o ligamento pericárdico frênico. A outra camada é a serosa. Ela é formada por células mesoteliais associadas a fibras de colágeno e elastina. Essa camada serosa, ela se divide em duas lâminas. Na verdade, o pericárdio visceral, ele é uma camada única de células mesoteliais e ela dobra-se, né, flete sobre si mesmo, sobre a origem dos grandes vasos. E ela vai se unir à camada fibrosa. Então, a lâmina que está encostada no coração é a lâmina visceral, que é a que forma o epicárdio. E a que vai estar mais para fora, né, encostada, como eu disse, na camada fibrosa, vai ser a lâmina parietal. Entre essas duas lâminas, há em média 50 ml de líquido seroso. Esse líquido ele é composto principalmente de um ultrafiltrado do plasma, que age como lubrificante entre o folheto visceral e o parietal. Agora vamos falar um pouquinho sobre as funções do pericárdio. Então, o pericárdio ele tem como função manter o coração numa posição fixa, fornecer uma barreira a infecções e, além disso, ele também tem uma função mecânica. Ele tem um efeito restritor de volume, o que protege o coração contra o superenchimento súbito. Então, agora a gente já está pronto para falar da pericardite. Então, a pericardite é a inflamação do pericárdio. E por que acontece essa inflamação do pericárdio? Bom, grande parte dos casos a causa é idiopática, ou seja, ninguém sabe. Outra causa comum são as causas infecciosas. Então, pode ser viral, o ecovírus, Coxsackie vírus, adenovírus, entre outros, bacterianas. Também pode ser por micobactéria associada ao HIV, fúngica, protozoária, ou seja, qualquer causa infecciosa. Também tem as causas de câncer, também podem causar isso, trauma, entre outras causas. E a inflamação, ela acaba levando ao aumento do líquido pericárdico. Então, aumento daquele líquido em volta do coração, e isso pode levar ao derrame pericárdio e ao tamponamento. E é isso que a gente vai falar, porque essas coisas vão causar uma alteração no ECG. E aí, para ajudar, eu fiz essa imagem, né, do que seria aqui, acho que já um tamponamento, que a situação está grave, mas é que eu queria ilustrar o que acontece no normal versus no caso da pericardite e suas complicações. Então, com o aumento desse líquido, o que acontece é que o líquido ele é um isolante elétrico, né? E aí, se a gente lembrar eletricidade, ECG, o que vai acontecer? Como ele é um isolante elétrico, ele vai fazer com que eu tenha uma diminuição na voltagem do ECG. Então, vou desenhar uma coisa horrorosa aqui agora, mas só para vocês entenderem. Então, vamos supor que o normal fosse isso, agora vai ficar pequenininho, entendeu? Diminui a amplitude, né? Diminui a voltagem por causa do aumento desse líquido, que é o isolante elétrico. Outra coisa que vai acontecer é que, como eu tenho aumento desse líquido, é meio que como se o coração ficasse solto ali dentro, entendeu? Ele não tá mais, né? Antes era bem menor o tamanho. Então, agora ele pode bater um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo, um pouco mais para o lado, entendeu? O coração, ele vai ficar... cada hora bate num canto. Isso, o ECG lá, o eletrodo, ele vai ver como uma alternância elétrica, né? Então, uma hora o complexo do QRS tá enorme e na hora seguinte ele tá minúsculo. Depois ele fica médio, gigante e assim vai, depende de onde o coração estiver batendo, né? Agora, para falar das outras alterações, eu preciso que você lembre de anatomia do coração. Então, eu tenho o epicárdio e logo em seguida o miocárdio. Então, na pericardite, eu tenho a inflamação lá do pericárdio. Então, inflamação vai para o epicárdio e o epicárdio está encostado no miocárdio. Então, isso também pode levar à inflamação do miocárdio. Inflamação leva a lesão. Lesão no ECG, que é desnivelamento do segmento ST.
Então, agora, você tem que pensar que, se, por exemplo, no infarto, eu tenho uma coronária só que está obstruída, por exemplo, e levando a alteração somente naquela parede que ela irriga, nesse caso, o negócio aqui tá feio, né? Porque tá tudo inflamado. Então, agora eu não tenho mais, tipo, uma sequência da parede que vai falar, supra de ST aqui de V1 ou V4, a parede anterior. Não. Agora, o supra é difuso, ele pode estar em qualquer lugar, várias sequências. Por quê? Porque a inflamação é geral, é tudo, cobre o coração todo. E outra coisa que também acontece é a depressão do segmento PR, por causa da lesão na parede dos átrios. É o mesmo raciocínio. Segmento PR vai ser nos átrios, é o mesmo raciocínio que eu acabei de fazer. E aí, por último, só queria mostrar um ECG de verdade. Então, você pode ver aí vários supras de ST em vários locais. E também os infras do PR. Então, aí eu tenho tanto o supra de ST quanto o infra de PR no mesmo ECG. E não tem não obedece nenhuma ordem, então, de parede. Então, é bem difuso. E aí, agora eu queria mostrar também um pouquinho, olha o tamanho da voltagem desse ECG. É muito, muito pequenininha, vocês estão vendo? E o outro é essa alternância elétrica, tá vendo? Um alto, um pequeno, um baixo e assim por diante. E era isso que eu queria mostrar no vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu joinha. E também nos siga no Instagram.